Olá, vocês que acompanham conosco os estudos da Bíblia diariamente. Aqui nos encontramos neste novo ano, dia 2 de janeiro, para continuarmos juntos estudando a Bíblia. Eu fico muito feliz e agradecido a Deus por Ele permitir termos estes momentos com vocês. E também fico agradecido a Deus por cada um de vocês, onde quer que estejam estudando conosco a Bíblia. Nós louvamos a Deus por sua decisão de buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas com certeza nos serão acrescentadas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos, outras redes sociais, e também nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Mandamos aqui um alô especial para Maria Eva Oliveira, é de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Daniel Júnior é de Belo Horizonte. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Leia Filgueiras é de Jaru, em Rondônia. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Edil Vicente Pereira é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos iluminando, nos dando entendimento, e possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos em Tua Palavra. Nós pedimos que abençoes a cada pessoa, onde quer que se encontra, dando vitórias sobre as suas lutas e os seus problemas, em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, e aqui nós estamos. Deus é maravilhoso. Como foi a sua passagem de ano? Foi tranquila, sem problema, com familiares ou com amigos? O importante é que nós estamos aqui. Nós agradecemos porque Deus tem se feito presente conosco a cada dia de nossa vida. E agora esperamos que neste novo ano Ele também continue conosco e que nós também continuemos com Ele, que nós caminhemos com Ele cada dia. Este ano pode ser o ano da nossa redenção, nós não sabemos, mas Deus Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. E que nós possamos continuar crescendo e na certeza de que muito em breve todos nós nos encontraremos nos céus. Nós queremos dar início ao nosso segundo estudo desta série, Hebreus, uma mensagem para o mundo agonizante. Na semana passada nós fizemos aqui uma introdução do estudo aos Hebreus, falando que a carta aos Hebreus é uma mensagem para nós, e é uma mensagem atual. E aqui no livro de Hebreus, esta semana nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a mensagem que este livro nos traz. Ele nos traz uma mensagem apresentando Jesus. Jesus que estava prometido desde o Antigo Testamento, desde quando Adão e Eva pecaram, foi prometido o Redentor. E depois, quando Deus chamou aquele povo que estava escravo no Egito e o levou para a terra prometida, Deus ali naquele período de 40 anos, falando ao povo através de Moisés, Deus estava dando lições a eles, instruções do que Jesus viria a fazer aqui neste mundo e o que ele faria depois que ele voltasse para os céus. E é esta mensagem que Hebreus nos traz, apresentando Jesus cumprindo as profecias do Antigo Testamento, vindo a este mundo, vivendo, morrendo, ressuscitando, voltando para os céus e tomando um assento no santuário celestial. Infelizmente, muitos cristãos não creem nessa doutrina do santuário celestial, mas ela é clara na Bíblia, especialmente aqui no livro de Hebreus. Como eu disse no nosso primeiro estudo, essa carta foi escrita para os descendentes de Abraão, que são os hebreus, porque eles já conheciam toda esta mensagem que era
dada para eles, para os seus antepassados, lá no Antigo Testamento. E então aqui em Hebreus, Paulo está confirmando tudo aquilo que estava escrito, porque eles já sabiam, eles já conheciam. Eles estudavam a Torá, o Pentateuco, que era a Bíblia daquela ocasião, e eles sabiam tudo isso que Paulo estava dizendo para eles. E quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 8, no verso 1, diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, aqui o apóstolo Paulo vem dizendo que temos tal sumo sacerdote. O que é que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento? Nós conhecemos o ritual do Antigo Testamento lá no santuário. Um pecador levava um cordeiro sem defeito até o santuário. Ali, quando chegava no santuário, no pátio, havia ali o altar de sacrifícios. O pecador, então, chegava para o sacerdote e dizia que estava levando aquela ovelha para a remissão dos seus pecados. O pecador colocava a mão sobre a cabeça daquela ovelha, confessava mentalmente, ele não precisava falar audivelmente, os pecados que ele queria confessar e precisava confessar, e depois de confessar os pecados, o próprio pecador que estava levando aquela ovelha degolava a ovelha, e ela era então oferecida em sacrifício. Isso era feito pelo pecador na presença do sacerdote. Agora havia o sumo sacerdote. E este sumo sacerdote, ele entrava no santuário celestial, no segundo compartimento, que é o lugar santíssimo. Ali somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para poder fazer a expiação, a purificação dos pecados que simbolicamente haviam sido colocados lá durante todo o ano. E então, os hebreus, eles sabiam muito bem o que Paulo estava dizendo aqui quando disse que tinha um sumo sacerdote. Por quê? Porque esse sumo sacerdote, ele intercede por cada um de nós. E Jesus, ele tomou lugar nos assentos celestiais, à direita da majestade nos céus. Então, Jesus, ele está nos céus, no lugar santíssimo do santuário celestial, e de lá ele virá para buscar a sua igreja. Nós sabemos que Jesus, ele intercede por cada pecador. Intercede por cada um de nós que confessamos os nossos pecados. Ele nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas. Mas ele virá não como um intercessor, ele virá como juiz para julgar aqueles que o aceitaram e aqueles que não o aceitaram. E então, quando ele vier, será dado então a sentença para cada um conforme aquilo que cremos e aquilo que nós vivemos. Então, o ponto principal que nós encontramos aqui, neste livro de Hebreus, é que Jesus, ele é o governante. Ele está assentado à direita do Pai. Nós sabemos que Jesus, ele sempre foi soberano. Jesus é Deus, assim como o Pai. Jesus, ele assumiu uma forma humana para poder vir resgatar o pecador, para dar a vida em resgate de muitos. E Jesus, ele é o Criador, ele é o mantenedor, ele é o sustentador de todas as coisas. Só que Jesus, sendo o soberano Criador do universo, quando Adão e Eva pecaram, foi tomada a decisão que Jesus viria para dar lugar então ao tomar o lugar do pecador para pagar o preço do pecado. E então, quando Adão e Eva caíram em pecado, Satanás, ele assumiu o controle deste mundo. Aqui em João capítulo 12, no verso 31, diz assim: Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso.
Jesus aqui estava falando de Satanás. Chegou a hora de julgar. Em João 14, verso 30, João 14, verso 30, agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas, por isso cremos que o Senhor veio de Deus. João, eu li o 16, né? É 14. João 14, verso 30. Assim vem nos dizendo a palavra de Deus: não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim. Então, aqui Jesus, ele fala claramente de Satanás. Ele está dizendo que o inimigo não tem poder sobre ele. Jesus, ele é soberano. E nós lemos também em João capítulo 16 e no verso 11, nós lemos: do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, como eu disse, quando Adão e Eva pecaram, Satanás assumiu o controle deste mundo. E é tanto que quando ele tentou Jesus, ele disse: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Ele se julga dono do mundo, mas ele já foi julgado e condenado. E com certeza o seu fim está próximo. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, nos versos 5 a 14, nós lemos: pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda: eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu filho supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas o filho, ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Aqui Paulo vem falando que Jesus, ele foi colocado por Deus como um filho real, não é que nós lemos logo no começo aqui: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é apresentado à corte celestial, aos anjos, e os anjos o adoram. E enquanto o Senhor proclama o governo eterno do Filho, Deus entroniza então o Filho, a verdadeira atribuição do seu poder. Deus, o Pai, escolheu o seu Filho, Jesus, para governar, para assumir o controle deste mundo, através da sua vida e da sua morte. Jesus, portanto, ele é o nosso Rei, e a ele deveremos prestar toda honra, toda glória e toda adoração. Agradecemos a todos por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. E não nos esqueçamos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.